A África é o terceiro maior continente do mundo e um dos mais ricos em recursos naturais. Ainda assim, de acordo com a ONU, em valores monetários, é o mais pobre. Cerca de um terço das famílias africanas vivem abaixo da linha de pobreza. E 40% da riqueza do continente está na mão de menos de 0,1% da população, mostrando uma acentuada desigualdade. A desproporção é tanta, comparada com outros países, que só a Alemanha, por exemplo, um país 83 vezes menor, gera mais que 1,5 vezes de riqueza que a África inteira todos os anos. E mesmo que o mundo tenha ficado cada vez mais rico, parece que a África ainda continua muito mais pobre do que qualquer outro continente. Mas por que a África é realmente tão pobre? E como os europeus destruíram grande parte da economia africana? Estas são algumas das várias questões que vamos responder ao longo deste vídeo. Grande parte do nosso roteiro foi baseada na obra literária de Nathan Nunn, um renomado professor de economia formado em Harvard. Você vai ficar impressionado com os argumentos e pesquisas feitos por Nathan. Fontes na descrição. Podem existir vários motivos para a África continuar estagnada na pobreza. Não dá para dizer exatamente o que fez isso acontecer, mas um dos principais fatores citados é como a presença europeia ao longo da história pode ter sido determinante para isso. Então vamos voltar para o século XV. Este era o mapa da África, um continente com diversos reinos e cidades-estado. Em geral, as mais poderosas nações se encontravam na costa do continente. Já no interior, na maioria dos casos, ficavam os povos mais primitivos e alguns reinos mais fracos. Essa desproporção de poder possibilitou às nações mais fortes adentrarem no interior e escravizar os povos mais fracos, e vendê-los nas ricas cidades da costa. Nessa época, existiam 4 principais pontos de comércio para o tráfico de escravos. O maior e mais conhecido é o comércio transatlântico, onde a partir do século XV os escravos eram enviados da África Ocidental, Centro-Oeste e África Oriental para as colônias europeias e das Américas. Já outros 3 meios são conhecidos como o comércio transariano, do Mar Vermelho e do Oceano Índico. Durante o comércio transariano, os escravos eram levados do sul do deserto do Saara para o norte da África. No comércio do Mar Vermelho, os escravos eram levados do interior do Mar Vermelho e enviados para o Oriente Médio e Índia. E no comércio do Oceano Índico, os escravos eram levados da África Oriental e enviados também para o Oriente Médio e Índia, como no comércio do Mar Vermelho ou para as ilhas de plantação no Oceano Índico. Mas voltando, mais especificamente no século XV, os europeus, precisando de uma força de trabalho mais barata, começaram a comercializar escravos com os reinos africanos. Dessa forma, a demanda por escravos aumentou, e cada vez mais os povos primitivos do interior eram capturados e vendidos na costa. Se não bastasse, com o descobrimento das Américas, a demanda explodiu, e cada vez mais navios europeus compravam escravos da costa africana e enviavam para as Américas. Dessa forma, os europeus encontraram um ciclo perfeito, que funcionava da seguinte forma. Primeiro, saíam da Europa, compravam escravos na África, atravessavam todo o Atlântico até as Américas, onde os escravos poderiam ser novamente vendidos e explorados, com esse ciclo perdurando por séculos, e até que os reinos da costa africana aparentemente continuaram prosperando, porque vendiam os povos mais fracos do interior, e isso era um ótimo negócio para eles. Mas isso pode ter prejudicado todo o continente africano à pobreza por séculos. Tanto que o professor Nathan produziu este gráfico. Basicamente, ele mostra a relação entre o crescimento econômico de 2 grupos. O primeiro é dos países que mais exportaram escravos, que teve um crescimento muito baixo durante o século XX. Já este outro é dos países que menos exportaram escravos, mostrando que eles cresceram muito mais. Ou seja, parece haver uma correlação direta entre os países que mais exportaram escravos e a pobreza. E a conclusão do Nathan sobre a escravidão é a seguinte: o comércio de escravos resultou no enfraquecimento e subdesenvolvimento das estruturas políticas africanas. Ou seja, a escravidão empobreceu a África e a fragmentou de tal maneira difícil de se reerguer. Um dos exemplos disso é o Reino do Congo, na África Centro-Ocidental, onde, em 1514, o sequestro de cidadãos locais do Congo para venda aos portugueses havia se tornado generalizado, ameaçando a ordem social e a autoridade do rei. Em 1526, Afonso, rei do Congo, escreveu a Portugal, queixando-se que existem muitos comerciantes em todos os cantos do país. Eles trazem a ruína para a nação. Todos os dias, pessoas são escravizadas e sequestradas, até nobres e até membros da própria família do rei. Ou seja, a escravidão pode realmente ter destruído toda a estrutura dos governos africanos.
Tanto que chegou uma época que a escravidão era tão intensa que Patrick Manning, o prestigiado historiador da Universidade de Pittsburgh, calculou que em 1850 a população da África deveria ser o dobro do que era caso o comércio de escravos não tivesse ocorrido. Mas talvez o grande problema da África veio no século XVIII. Basicamente, a Revolução Industrial explodiu na Europa, e uma coisa era certa: os europeus estavam produzindo em larga escala agora, e ao longo dos séculos precisavam de uma coisa cada vez mais: recursos naturais. E foi aí que a África não se tornou apenas foco de escravidão, mas também de exploração dos seus recursos no final do século XIX. A demanda por bens primários aumentou cada vez mais, e os europeus assim começaram a colonização da África para conseguir suprir a sua demanda. E dessa forma o mapa mudou. Agora não era mais uma rota até as Américas, e sim uma subtração dos recursos naturais do continente africano para o continente europeu diretamente. Uma verdadeira máquina de sugar recursos. Com isso, agora os reinos africanos que antes existiam eram controlados por minorias europeias e brancas, que obviamente estavam lá com interesses exclusivamente europeus, excluindo líderes locais e apenas explorando os recursos da África e enviando para a Europa diretamente. Para ter uma noção da dimensão disso, esse aqui era o mapa da África no século XX. Ela era quase inteiramente controlada por potências europeias. Aqui bem no norte, em azul, existia uma colônia francesa. Aqui no leste e sul, colônia britânica. No meio da África, colônia belga. E tantas outras colônias, como Portugal, Espanha, Itália e até a Alemanha. Isso fazia com que as potências africanas estivessem submetidas a interesses europeus, que com certeza não eram ajudar a África. Isso nos leva a entender por que a África ficou pobre, não só pela extração de riqueza, mas principalmente pela eliminação do desenvolvimento no continente, porque o único propósito dos europeus era explorar os recursos. Isso exclui qualquer projeto de desenvolvimento do continente e qualquer projeto de bem-estar das populações africanas. Coisa que não aconteceu em larga escala dessa forma com nenhum outro continente. Outros continentes tiveram muitos escravos, mas a África foi um centro de exploração e escravidão. O colonialismo e a escravidão também prejudicaram em muito a estrutura de produção da África, pois enquanto outros continentes tinham a mão de obra produzindo para si mesmos, a África não tinha essa vantagem muitas vezes. Porque a mão de obra era explorada em favor de potências estrangeiras, na maioria das vezes, e não em favor do continente africano. Sendo assim, as nações africanas foram impossibilitadas de seu autodesenvolvimento e foram submetidas a uma vasta exploração. Tanto é que no final do século XIX, o comércio de escravos resultou na desintegração do reino de Xamba, no reino de Guiné e nos estados de Pare, no Vale de Pangani, da África Oriental. E o colonialismo durou até o século XX e destruiu grande parte do desenvolvimento econômico da África. E isto ocasionou quase todos os problemas do continente hoje. Um deles é a instabilidade governamental. Hoje os países africanos têm diversos golpes de estado, milícias tomando controle dos países, etc. Isso só aconteceu por conta da falta de estrutura das nações africanas, que foram exploradas e impedidas de criar uma base governamental própria durante a colonização, o que possibilitou que grupos anarquistas surgissem por causa da falta de uma força governamental forte. É claro que podem existir muitos outros fatores que podem ter influenciado a pobreza na África, mas olhando de uma forma geral, de algo que aconteceu em todo o continente africano, é possível que a escravidão e o colonialismo tenham sido os principais fatores que prejudicaram a África. E tudo isso nos leva a entender por que os europeus quase destruíram completamente o passado da África. Portugal, por exemplo, só saiu do continente em 1975, e a última colônia da África acabou em 1990. Dessa forma, a estrutura e riqueza da África acabou ficando muito frágil. Isso faz com que as expectativas para o futuro não sejam as melhores, já que a expectativa de vida da África subsaariana é de menos de 40 anos. E este pode ter sido o exato motivo pelo qual a África continua pobre. Eu vim te mostrar o nosso novo canal sobre geopolítica, que justamente essas imagens que você está vendo são de lá. Então eu vou deixar o canal para você assistir. É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e você vai ver o nosso novo canal.